Olá, queridos, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui com o Momento Palavra Diária. Eu gostaria de agradecer a Deus, louvar ao Senhor pela vida do nosso pastor presidente, Carlito Machado Fiel, pela vida do pastor Wilkerson e por toda a equipe de apoio na pessoa do nosso irmão Melk. Eu gostaria nesse dia de deixar uma palavra de reflexão para você. Se encontra na carta de Paulo ao jovem Tito, capítulo de número 2, versículo de número 1, que diz: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Esse versículo, qual acabamos de ler, é um conselho, é uma orientação do apóstolo Paulo ao jovem obreiro Tito. Tito era um dos homens de confiança de Paulo. Era tão próximo de Paulo que o apóstolo faz questão de chamá-lo de meu verdadeiro filho na fé. De tão confiança que Paulo o deixa em Creta para organizar a igreja ali naquele lugar. E essa orientação de Paulo, esse conselho de Paulo a Tito, assemelha-se ao mesmo conselho que ele deu ao jovem Timóteo, em sua primeira carta, no capítulo de número 4, versículo 16, que diz: Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Tito, ele era um jovem obreiro, estava trabalhando na obra do Senhor ali, ajudando ao lado do apóstolo Paulo, e Paulo o deixa em Creta. Creta, ela era uma das ilhas do mar Mediterrâneo e era habitada por um considerável número de judeus. Alguns estudiosos chegam a dizer que Creta, os judeus que habitavam ali em Creta, alguns deles estavam no dia de Pentecostes ali em Jerusalém. Como já mencionamos, foi campo de trabalho de Tito, que estando ali recebeu a carta que lemos. E no capítulo de número 1, versículo de número 5, Paulo dá o motivo, a justificativa porque o deixou Tito ali em Creta. E ele diz: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Era necessário estabelecer, levantar homens para trabalhar ao lado do jovem Tito, do obreiro, ali naquele lugar. No versículo de número 11 do capítulo número 1, Paulo faz questão de dar as características desses homens. Primeiro, deveriam ser irrepreensíveis, um homem que ninguém pudesse culpar de nada. Segundo, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, mas deveria ser dado à hospitalidade, amigos do bem, moderado, justo, temperante, deveria manter a firme e fiel palavra que é conforme a doutrina. Ou seja, deveriam ser homens que estariam de acordo com a palavra de Deus. Deveriam ser homens que deveriam estar inclusos dentro dos padrões estabelecidos por Deus através da sua palavra. Não deveriam adulterar a palavra, não deveriam tentar moldar a palavra para que o pecador se encaixasse dentro da palavra. Porque só assim eles poderiam animar os outros com o verdadeiro ensinamento e também mostrar os erros com as verdades da palavra de Deus, através das verdades da palavra de Deus. No versículo 10 do capítulo 1, Paulo diz: Porque há ali muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. E o interessante é que Paulo não aconselha a Tito a fazer vista grossa diante da situação. Paulo não aconselha a Tito a passar a mão pela cabeça desses homens. Não, muito pelo contrário. No versículo de número 11 do capítulo 1, Paulo diz: Aos quais convém tapar a boca, porque eles estão atrapalhando famílias inteiras por ensinar o que não deve, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Me faz lembrar uma exortação do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, em sua segunda carta, no capítulo de número 4, versículo de número 3 a seguir, que ele diz: Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas palavras, as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Eu gostaria de abrir um parêntese esta manhã
para dizer que a única forma de nós determos a mentira é falando a verdade. A única forma de nós combatermos as falsas mensagens, as heresias que estão sendo pregadas nos nossos dias de hoje, é falando conforme a palavra de Deus, é falando a verdade, e a verdade é Cristo. No capítulo 17 do Evangelho, ao qual escreveu o apóstolo João, ele narra os últimos momentos de Jesus com seus discípulos. E no versículo 17 nós vemos Jesus orando por eles. E Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No mesmo Evangelho, no capítulo de número 8, no versículo de número 31 e 32, Jesus também diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados irmãos, a orientação de Paulo a Tito também se aplica aos nossos dias. O cenário que vivemos não é diferente do que o apóstolo Paulo, do que o jovem obreiro Tito, Timóteo e tantos outros apóstolos viveram. Estamos vivendo dias sombrios, estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. E hoje, mais do que nunca, precisamos nos posicionar como igreja do Senhor diante dessas falácias, diante das mentiras que estão sendo pregadas nos dias de hoje. Estão pregando por aí um evangelho de facilidade, estão pregando por aí um evangelho de autoajuda, onde o homem é o centro, onde o homem é mais importante do que o Criador, onde o homem a criatura é mais importante do que o Criador. Mas o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não precisa dessas mentiras. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo não precisa dessas invenções humanas. Eu costumo dizer que se não está nos 66 livros da Bíblia, Deus não falou. E a orientação de Deus para a sua igreja nesse tempo, a orientação de Deus para a sua igreja no século 21 é: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A única forma de ganharmos almas para o Senhor Jesus é falando o que convém à sã doutrina. A única forma de discipularmos, de termos uma igreja viva e forte, é falando o que convém à sã doutrina. A Assembleia de Deus só é de Deus, porque há mais de 100 anos os nossos pioneiros, os nossos pais na fé, pregavam que Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo e em breve voltará para buscar o seu povo. Então a orientação de Deus para a sua igreja neste dia é: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Deus abençoe em nome de Jesus.